E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu repito muito aqui, e eu vou trazer um pouco mais ilustrado, que é sobre o trabalho ser no sentimento, para clareza de raciocínio, para que haja, então, um melhor comportamento. Mas antes, eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E eu decidi fazer essa paisagem diferente aqui, para vocês verem o outro lado da cabine do pirata. É só isso. E tem uma cama aqui em cima. E, pô, eu tava conversando, né? Pra variar, sempre conversando. E eu acabei frisando de uma forma um pouco mais lúdica esse entendimento para algumas pessoas e foi muito legal. E eu quis trazer pra vocês. Porque, novamente, cara, aquilo que eu falo, mano, não tem nenhuma novidade aqui, sabe? Eu não trago nada, nossa, revolucionário, eu não tenho nenhum segredo, sabe? Eu sou um cara falho, cheio de erro, mano, eu não sou dono de nenhuma verdade. Mas, enfim, eu trago as minhas experiências, meus estudos, minha convivência, vou compartilhando para que vocês traduzam para suas verdades. É simples assim. Só que, obviamente, eu tô 11 anos limpo, porra, passei por várias coisas, estou passando ainda, sabe? E algumas coisas eu já tenho pelo menos algumas técnicas assim que podem funcionar. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso também, mas eu vou trazer algumas explanações diferentes e tentarei ser mais assertivo e mais breve com vocês. Pois então, né? O que seria trabalhar o sentimento? Cara, trabalhar o sentimento é você se conectar com você, sabe? Existem muitas reflexões, muitas subjetividades sobre esse tema, porque o sentimento, ele é infinito, e nós não controlamos o sentimento. Por mais que tenhamos interferências e inserções e ajustes medicamentosos, inclusive, o organismo ele se adapta e o sentimento ele flui, sabe? Vou dar um exemplo aqui, não vou falar com propriedade, porque isso eu deixo aos profissionais validados para isso, mas vamos colocar aqui um exemplo simples. Uma pessoa que tem borderline, ela vai encontrar ali um estabilizador de humor e até ajustar, né, em cima de vários testes que pode durar aí 6 meses, um ano, enfim. E ela vai conseguir viver ali, de repente, num equilíbrio, sem tantos espectros oscilantes, né? Cara, ainda assim ela vai se adaptar. Ainda assim ela terá oscilações de sentimentos. Então o sentimento, ele é infinito, ele é invisível, e ele tá aí. Ele tá aí. Pode acontecer, eu posso estar num dia maravilhoso, pode acontecer alguma coisa. Se eu não estiver tão conectado comigo, isso pode alterar meu humor, sabe? Isso é normal, isso é da vida, isso não tem nada a ver com vício. Tem a ver com vício enquanto em uso, tem a ver com vício enquanto uma redução, e tem a ver com vício numa remoção absoluta nos primeiros momentos ali de fissura, abstinência, abstração no caso, né? Que aí entra num aspecto muito mais fisiológico. Passado isso, é psicológico e sentimental. Então, assim, o sentimento, cara, tudo tá no sentimento. E o sentimento, ele é continuado, ele é impermanente, ele é volátil, transitório. Então, quanto mais você se conhecer, melhor. E no sentimento nós temos as nossas multifaces, né? De nossas multiverdades. Então ali nós temos também, eu gosto de usar uma expressão aqui metafórica, né? Da deidade búdica, o Avalokiteshvara, que seria o Buda da compaixão, aquele que tem 1000 braços e as 13 cabeças de Buda. E isso é muito interessante, porque faz com que a gente possa entender, mesmo que dentro de uma ficção, o aspecto de sermos muitas coisas. Tá? É difícil ser uma única coisa. Naturalmente, na praça, no aspecto social, se você conhece alguém ou se você vai se apresentar, o que você fala? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou publicitário, eu sou designer. Cara, beleza, você é só isso? Não, aí vai para o aspecto religioso. Eu sou cristão, islâmico, judeu. Eu sou ateu, sou agnóstico, sou umbandista, sou... Você vai colocando títulos, né? Então, assim, aí não é porque você é médico e cristão que você deixou de ser. Então, você já é duas coisas. Eu sou atleta, eu faço jiu-jitsu. Eu faço yoga. Então, mano, você é médico, cristão, faz jiu-jitsu, faz yoga. Cara, são muitas coisas. E cada coisinha tem um sentimento. E todos os sentimentos estão cruzados.
Então, assim, é importante ter esse nível de esclarecimento, sabe? E ele não acontece da noite pro dia, ele já é muito natural para muitas pessoas, mas no processo, principalmente no aspecto de recuperação e tratamento de álcool e drogas, isso é importantíssimo, porque aquele que aceita e apropria-se, né, de uma certa forma, do título de adicto, vai ter o adicto como título. E isso também já é bastante complicado. Em alguns momentos é libertador, em outros momentos é complicado. Principalmente quando a gente trata o fato de ser uma doença. Então, aceitar que é um doente também já é difícil, né? E uma doença invisível, o que é mais difícil ainda. Ela só é concreta quando há danos pessoais e externos e etc. Mas enfim, então o entendimento do sentimento ele começa por aí, vai muito além e vai para sempre, tá? A clareza de raciocínio ela entra da seguinte maneira: é a forma de sintetizar, ter o mínimo de controle e ou ter vias possíveis de comunicação, de comunhão com o invisível. É onde você vai mecanizando, sistematizando algumas engenharias possíveis, onde você consiga talvez verbalizar, externalizar, compartilhar o que está acontecendo, sabe? Novamente, no aspecto do vício, ali você vai ter uma série de passagens emotivas, sentimentais, tá? E ali você racionalizando, há uma necessidade de racionalização, você vai conseguir então se posicionar. E por fim, que seria o mais importante para nós nesse momento, é o comportamento. Cara, o comportamento, ele é o que vai condicionar, né? É uma conduta mesmo. É a via de solução, tá? A via de solução, ela vai estar totalmente ligada onde você mesmo sentindo algo, mesmo pensando algo que você talvez não tenha aquilo como verdade absoluta, condicione-se a tal, tá? Comporte-se a tal, exija uma conduta a tal, para que então o seu sentimento aos poucos se transforme, para que o seu pensamento então, junto ao comportamento, faça com que o sentimento se transforme. Vou dar alguns exemplos. Você está se sentindo rejeitado, abandonado, triste, angustiado, tá? Aí você identificou que isso talvez seja pela fissura, pela abstinência no início, num processo inicial de recuperação e tratamento de álcool e drogas. E ali você não consegue fazer muita coisa. Os seus comportamentos guiarão isso. Então o que você vai fazer? Vai se manter limpo, é o primeiro comportamento, não vai se colocar em risco, não vai buscar distrações, compensações, substituições. Você vai se prontificar a coisas que possam trazer algumas melhorias. Então vê se você não está com sono, com fome, com tesão acumulado, sabe? Você tem que entender o aspecto carnal, corpo, bicho, sabe? E aí você vai eliminando. Poxa, e aí? O que dá para fazer então? Vou pegar um grupo de 12 passos, vou na terapia, vou ali naquele encontro da clínica que eu tava. Vou fazer uma prática esportiva, vou encontrar com familiares. Vou ficar com um amigo no ambiente saudável, sem risco, para comer uma pizza, sem exposição e sem de repente alguma coisa que possa, sabe, me gerar euforia, excitação. Você vai condicionando. Conforme você vai condicionando, não é imediato, mas a prática condicionada, a persistência no comportamento, ele faz com que você, pelo menos, racionalize que está fazendo algo positivo, tá? E o sentimento aos poucos vai se encontrando. Cara, essas são práticas que podem durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, se não alguns anos. Tá? Hoje, muitas coisas que eu vivo há 11 anos nessa jornada, elas foram iniciadas lá no meu primeiro dia, que eu decidi ficar sem o uso de álcool e drogas. Hoje elas são muito naturais, mas muitas vezes eu preciso resgatar algumas coisas muito triviais, muito banais, muito comuns, para poder chegar num resultado em ter um sentimento um pouco mais equilibrado, tá? Numa outra face, né? Eu tô muito eufórico, muito excitado, muito animado. Aquilo também pode me gerar algum desequilíbrio. Eu identifico, eu vou buscar então algumas coisas que possam me deixar mais leve. Vou de repente fazer uma meditação, uma oração,
vou, sei lá, ter um contato com a natureza, vou evitar músicas, vou evitar distrações. Novamente é um condicionamento, novamente é uma conduta, é um comportamento que vai fazer com que eu busque me conectar com o meu sentimento. Aí eu posso também me deparar com as minhas faces frágeis ou raivosas ou algumas coisas que eu não gosto. Cara, muitas vezes eu não consigo. Tudo isso que eu tô dizendo não é imediato, não é plugin, zip-zap. São condicionamentos, práticas, disciplinas, perseveranças, continuidades, insistências, tá? E em algum momento, em algumas epifanias, o sentimento se alinha com o pensamento e se alinha com o comportamento. Alcançado isso, cara, nós registramos. Lembra do aspecto que eu sempre falo de acúmulos somatórios? Então, todos esses processos são para que eu encontre algum momento de alinhamento completo nessa tríade, vamos deixar assim: sentimento, pensamento e comportamento. Isso para o vício é riquíssimo, é importante para o aspecto de recuperação, que é o que nós temos aqui, que são as soluções, que são a vida se tornando plenas e saudáveis após o uso. É uma das coisas que funciona muito. E é cíclico, e é infinito. No início, é um pouco mais brutal, é muito mais mecânico, né? O aspecto do comportamento, porque o sentimento ele está muito atrapalhado, os pensamentos totalmente dissimulados, e são os condicionamentos que vão mesmo regir todo esse caminho. Conforme você vai ficando limpo, sem o uso de álcool e drogas, tendo novas experimentações, novas vivências, novos prazeres, inclusive, sem precisar mais fugir de você, você vai sentir tristeza e vai conversar com a tristeza. Você vai sentir super alegria e você vai conversar com a alegria. Você não vai ficar com medo de ficar super alegre e falar, caralho, não posso perder essa alegria. Não, você vai entender que ela vai passar. E depois ela vai voltar de outra forma. E não é porque você está super triste que você vai ficar lá para sempre. Não, ela também vai passar. Mas conforme você tem mais consciência disso, conforme você vai entendendo as múltiplas faces do sentimento, de suas múltiplas faces de ser, você pode se comportar de uma maneira que traga algo positivo. Eu achei muito legal, eu conversei com as pessoas, elas entenderam isso, eu sempre trago isso, né? Quem trabalha comigo conhece isso bastante. É que é aquilo, né? Cara, a gente pode passar todas as técnicas, nós podemos encontrar todas as receitas, aspas, na internet, que cada um vai entender de um jeito, cada um vai processar de um jeito. Por isso que não tem, cara, não tem segredo, não tem milagre, sabe? Não existe solução mágica. Porque tudo é transitório, o ser é transitório, cara. A gente sempre tá ali vivendo, experimentando, adaptando, sabe? E essas coisas elas devem ser compartilhadas dessa maneira. Porque hoje eu tô falando isso, amanhã pode ser diferente, você pode entender de um jeito, pode executar de uma outra forma, pode incluir alguma coisa, excluir outra coisa, pode transformar ela. E a única coisa que importa é viver bem, cara. Viver bem, sem precisar usar, sem precisar fugir. Então assim, fica aí gravado, cara, porque é uma coisa muito legal, a importância de entender que tudo tá no sentimento, tá? Mas tudo parte na sua forma de compreender, enxergar e racionalizar isso para que haja então um comportamento adequado. E não importa as ordens, às vezes você quer alcançar uma plenitude sentimental mais empírica, são os condicionamentos que vão levando a isso. De repente, uma dieta, uma prática esportiva, uma comunhão energética, um compartilhamento social, familiar e de amigos numa característica saudável. Os pensamentos também, sabe? Mentalizar, racionalizar, repetir, sabe? Fazer mantras de positividade. Essas coisas elas vão se conectando com o sentimento. Então é um caminho de duas mãos. É um caminho totalmente cruzado, é atemporal, é interdimensional. Mas havendo a consciência, pelo menos dessas três características, a gente consegue ter momentos melhores. Conforme a gente vai tendo mais momentos melhores, obviamente esses momentos vão ficando cada vez mais naturais. Beleza? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!